Eles estão processando, né, a morte do ator Chadwick Boseman, né, o eterno Pantera Negra. Fiquei lendo várias coisas dele durante essa semana e algumas coisas assim que eu descobri fez assim meu deslumbre por ele aumentar mais ainda, né? E eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês essas descobertas. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia e esse é o canal de Frente como Mãe. E hoje eu vou contar alguns segredos para vocês que mostram que ele foi um herói na vida real. Tem muita gente que ainda não está entendendo, né, o quanto esse personagem do Rei T'Challa, do Pantera Negra, foi importante em nossas vidas. Só para começar, gente, quando foi que você viu na história do cinema um herói preto? Quando foi que nós pretos tivemos uma oportunidade de ter uma fantasia para ir numa festa, por exemplo, e que a gente não fosse criticado por alguém, porque quando a gente chega numa festa, por exemplo, vestido de Branca de Neve ou de Cinderela, seja lá o que for, algum personagem, a pessoa vai falar: ah, mas esse personagem era branco, nada a ver com você. E depois desse filme, até eu mesmo eu fiz uma fantasia para ir numa festa de um amigo. A morte de Chadwick deixou a gente órfão de representatividade. Eu não sei como é que a Marvel vai resolver isso, mas eu espero que de coração, que não substituam ele. Chadwick foi diagnosticado com câncer no colo e no estágio 3 em 2016 e lutou contra ele nos últimos 4 anos, né, conforme ele progrediu para o estágio 4. E daí, gente, a gente sabe, né, como é que o câncer, ele é uma doença, né, que te agride muito, ela é uma doença muito instável, ela te deixa debilitado. E aí eu fico pensando como é que esse cara conseguiu essa proeza de fazer tantos filmes nesse período, né? Ele manter aquele corpo, manter o físico que era pedido para o personagem, né? Aquelas cenas de ações, ele gritava e você não percebia isso em nenhum momento nele, nem os próprios colegas de gravação percebiam em algum momento que ele estava doente. A gente conhece que um monte de gente que pega um resfriado, ai meu Deus, estou morrendo, não se aguenta nem levantar. E o cara tá lá entre cirurgias, quimioterapias, e o cara tava lá firme e forte. Ele começou a sua carreira participando de alguns episódios de séries, né, como CSI, Plantão Médico, Lei e Ordem. Mas seu primeiro personagem de destaque no cinema veio como protagonista do filme 42, a história de uma lenda, de 2013. Nesse filme, que é baseado em fatos reais, ele interpreta o jogador de beisebol Jake Robinson, que em 1947 se tornou o primeiro preto a entrar para o time principal da competição dos Estados Unidos, a Major League. Aí daí ele disparou, gente, ninguém mais segurou o cara. E em 2014 ele fez A Grande Escolha e James Brown. Gente, se quem não viu esse filme, precisam ver. Assim, o personagem caiu como uma luva para ele, cara. Ele atuou assim magnificamente, é impressionante. Em 2016, ele fez Deuses do Egito e Mensagem para o Rei, no qual ele produziu e atuou. E a primeira aparição dele como Pantera Negra, né, no Capitão América Guerra Civil. Em 2017 teve o filme Marshall, Igualdade e Justiça. Em 2018 teve Os Vingadores, né, Guerra Infinita, né, que foi o ápice da Marvel, né, todo mundo esperava por esse filme, que foi excelente, né. Ele também gravou a primeira temporada da animação do Pantera Negra e o grande boom, né, que foi o filme do Pantera Negra em si. Em 2019 teve Vingadores, Ultimato e Crime Sem Saída, no qual ele também atuou e produziu. Esse ano de 2020 ainda tivemos a estreia do Destacamento Blood, e ele deixou um filme inédito na Netflix, chamado My Rain is Black Bot, sobre uma cantora de blues, né, que vai ser interpretada por Viola Davis. A outra é maravilhosa também. E já tinha sido confirmado o Pantera Negra 2, né, que tem estreia marcada para o dia 5 de maio de 2022. Todas essas filmagens, gente, foram produzidas entre quimioterapias, entre cirurgias. Ele nunca contou nada para ninguém, porque ele preservava a privacidade dele. Ele disse o seguinte numa entrevista: minha vida não é dar conta de ninguém, de verdade. Quando você fala sobre coisas pessoais, você se torna uma espécie de celebridade. Sua vida pessoal acaba interferindo na profissional. Eu sou um ator e você me conhece pelos personagens que interpreto. Você tem uma impressão sobre quem sou, mas não sabe realmente tudo. Em uma entrevista em 2017, ele acabou soltando uma pista do que possivelmente podia estar acontecendo com ele. Mas é claro que a gente não ia sacar nada, né? A gente entendeu aquilo como se fosse uma piada. O entrevistador estava falando a respeito da mudança do corpo dele, como é que ele teve que se adaptar, porque ele fez Pantera Negra, depois ele fez Marshall, ele estava magro, depois ele teve que recuperar o corpo para poder fazer o Guerra Infinita. Aí o jornalista perguntou para ele, né, você deve ter sofrido, né? E aí ele respondeu rindo, né, você não faz ideia, não tem ideia nenhuma. Um dia eu vou viver para contar essa história. O pensamento dele, quando ele ficasse curado, ai gente, tô até emocionada aqui.
que quando ele ficasse curado, ele ia poder falar disso tudo, né? Com o ato de transcender, né? O problema que ele tinha com a vitória que ele queria contar, né? Sobre essa doença. E infelizmente ele não conseguiu. Ele frequentemente visitava as crianças que estavam nos hospitais, fazendo o tratamento também de câncer. Eu acho que a gente consegue entender assim, porque quando a gente dá força para alguém, a gente consegue conquistar aquilo pra gente, né? A gente recebe aquela força de volta. É como se fosse alimentasse a vontade dele de vencer aquela doença. E eu acho que o modo que ele criou na mente dele para poder criar essa força toda era dando apoio a essas crianças. Inclusive tem uma entrevista que ele dá que nas vésperas do filme do Pantera Negra sair, que tinham duas crianças que estavam assim eufóricas para ver na televisão, né, pela primeira vez um herói preto, né, ver uma pessoa da sua cor, né, sendo o herói. Isso era demais para as crianças que estavam lutando contra o câncer para ver se alcançava a estreia do filme. E ele ficou sabendo que as crianças faleceram antes da estreia e ele chorou durante a entrevista. Foi de partir o coração, gente. Em abril desse ano, ele postou um vídeo, né, sobre o Covid lá no Instagram, e aí você conseguia ver perfeitamente que ele estava passando por uma situação de doença, mas a gente não sabia o que, e ele também nem tocou nesse assunto. Vocês sabiam que ele só se tornou ator porque Denzel Washington é outro maravilhoso? Foi quem bancou os estudos dele na Universidade de Oxford. O Denzel tem... Olha o Denzel, é íntima. Denzel tem esse programa dentro da universidade, onde ele banca os alunos, né, que não tenham uma condição financeira que dê para custear o estudo até o final. Depois do mega sucesso do Pantera Negra, ele recebeu várias propostas de negócios, né? Inclusive de uma empresa de bebida, no qual George Clooney participa. Ele disse que não ia poder aceitar essa proposta porque ele estaria passando uma mensagem diferente para as crianças. Porque numa hora ele está falando que as crianças podem ser heróis, que ela tem que andar no caminho certo, e outra hora ele vai estar incentivando a pessoa a consumir bebida, né? Seria 2 pesos e 2 medidas. Então ele negou essa proposta milionária. Ele prezava sempre pela sua integridade ética e moral. Ele estava sempre pensando no qual é a mensagem que o papel dele representa na vida das pessoas. Ele sabia que isso mexia com os sentimentos das pessoas, principalmente das crianças e dos jovens. Ele não deixou a reputação do Pantera Negra, de todos os personagens que ele fez, ser manchada por causa de dinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscreverem, deixar aquele like, ativar as notificações para não perder mais nenhuma história. Wakanda Forever.